Boa noite, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta noite de quinta-feira, agora 8 horas e 11 minutos. Queremos contar com a sua participação, com as suas perguntas. Nosso telefone 3721-6955. Hoje nós vamos entrevistar a advogada doutora Tânia Luiza Salvi. Ela é especialista em causas tributárias, em assuntos desse nível, né? De aposentadoria, essas coisas assim. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Fábio. Hoje nós estamos aqui à disposição para tirar suas dúvidas a respeito de direito previdenciário. Todas as suas dúvidas sobre aposentadoria, pensão, auxílios, ligue para a gente que a gente está aqui para responder. Uma ótima oportunidade para quem tem dúvidas. Na verdade, Hélio Scalvi. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite, Carol. Bem-vindo, Boa noite, Hélio. doutora. Eu, inclusive, já estou com uma listinha de perguntas aqui para fazer. Afinal de contas, eu sou aposentado, mas eu queria entrar nessa coisa da desaposentadoria. Né? Então, eu quero também me informar, aproveitar a presença da doutora. Pois Todo mundo tem dúvida a respeito desse Com assunto, certeza, né? Então, É um bom assunto aproveitar. que gera muita pergunta, não é, lógico. Fábio? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, doutora Boa noite. Tânia. Bem-vindo, Hélio. Bem-vindo você também. Então aproveita, pessoal. Começa a ligar agora na TV 37216955 ou fazer perguntas através do Messenger no jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. Porque aí dá tempo da gente atender a todos vocês. Participem com a gente. Ok, então vamos iniciar. Hoje em dia a lei está bem clara, né? Assim, as pessoas que têm acesso, que buscam esse tipo de informação, conseguem. São 35 anos. 35 anos de contribuição, né? No caso do homem, para aposentadoria por tempo de contribuição, e 30 anos de contribuição para aposentadoria no caso da mulher. Né? A aposentadoria por idade é aos 65 anos de idade um homem com 15 anos de contribuição, e a aposentadoria por idade da mulher é aos 60 anos de idade com 15 anos de contribuição. E o cálculo para fazer isso aí? Bom, o cálculo parece uma piada de mau gosto. É aí que eu queria chegar. Né? Vai ser pega as contribuições que a pessoa fez de julho de 94 em diante, descartando as 20% menores contribuições, somando as 80% maiores, fazendo uma média aritmética sobre essas contribuições, aplicando o fator previdenciário, que leva em consideração o tempo de contribuição, a idade, a expectativa de vida, uma alíquota fixa de 0,31, que é o mal que todo aposentado reclama, é o fator previdenciário. Mas o fator previdenciário ele não é tão vilão, desde que se saiba manejar. Né? A gente tem que fazer um bom planejamento na hora da aposentadoria. E para entender tudo isso, tem que fazer uma faculdade também. Quase. Nossa Senhora! Quase fazer uma faculdade e outra, também correr atrás de informações. O INSS está aí à disposição, a agência presta esse tipo de informação. Aquela pessoa que ainda fique com dúvida, ela pode procurar o advogado da confiança dela. Além do advogado, caso ela não tenha condições de pagar o honorário de um advogado, tem a Defensoria Pública, tem o SAJ da PUC, né, que pode dar uma assessoria para as pessoas que tenham algum problema jurídico. O que as pessoas têm que se habituar é correr atrás dos seus direitos. Não pode deixar tudo passar também a bancarrota, né? Tem que ir atrás daquilo que interessa. Sem dúvida. Fala, Hélio. Não, eu queria perguntar com relação à desaposentadoria, né? Que é uma coisa que hoje em dia muita gente se aposentou cedo e gostaria de voltar a trabalhar, recolher novamente para o INSS, né? E aumentar futuramente a possibilidade de receber um salário maior. Como é que funciona esse instrumento, doutora? Bom, a desaposentação ela tem um detalhe, né? Uma coisa que a pessoa, se ela tentar tirar uma informação no INSS a respeito da desaposentação, a primeira informação que ela vai ter é que o INSS não faz a desaposentação por meio da via administrativa. Ela é uma doutrina vinda da jurisprudência e dos doutrinadores que trabalham com o direito previdenciário. Quem tem direito à desaposentação é aquela pessoa que se aposentou e continuou contribuindo para o INSS por pelo menos mais um ano. Mas só isso não basta. É necessário que seja feito um recálculo da aposentadoria para saber se a concessão de uma nova aposentação lhe é benéfica, se vai ter aumento no benefício ou não. Né? Só a solicitação da desaposentação ela não basta. Tem que a pessoa comprovar que ela tenha direito àquele novo benefício e que aquele novo benefício lhe será melhor. Nós ainda estamos pendentes de uma decisão definitiva do STF, que ainda não trouxe uma súmula definitiva sobre a desaposentação. Então, ainda há alguma divergência, tem tribunal que é positivo, tem tribunal que é negativo, tem situações de procedência, situações de improcedência. O que a gente tem verificado é que a maioria das decisões tem sido procedentes, tem sido no sentido de conceder um novo benefício. A grande briga que tem tido da Previdência com os segurados que entram com a questão da desaposentação é a devolução ou não da aposentadoria atual. Então, você está aposentado, está recebendo seu benefício, vai desaposentar renunciando a essa aposentadoria e vai ter uma nova aposentadoria. Você tem que devolver esse valor para o INSS que você recebeu? Primeiramente, o que o tribunal tem dito é que não. Afinal de contas, tem o caráter alimentar daquele benefício, afinal de contas, você utilizou aquele benefício para se alimentar, para se manter.
E, além disso, tem a questão do direito adquirido. Quando você estava recebendo aquela aposentadoria, ela lhe era legítima. Foi concedida porque você encaixou dentro dos requisitos da lei e teve direito àquela aposentadoria. Então, a desaposentação ela tem esses detalhes, que precisa ser feita uma análise um pouco mais aprofundada, pessoa a pessoa. Caso a caso. Caso a caso. Vai. Não, eu gostaria de perguntar, de fazer outra pergunta, relacionado com muitas vezes a pessoa, aqui em Poços de Caldas, por exemplo, onde eu trabalhei, a gente tinha aposentadoria especial. Sim. Né? Durante muitos anos nós recebemos, conseguimos aposentar com aposentadoria especial. Depois, com o advento dessa nova fórmula, que é o perfil profissiográfico, né, ficou um pouco mais difícil, porque tem que ter a comprovação de que a pessoa está exposta àquele efeito nocivo. Né? Então, como é que funciona hoje para a pessoa aposentar e quais são os índices que ela obtém em função do período que ela foi exposta a esse... O que vai fazer a diferença, Hélio, na realidade, na época da concessão da aposentadoria, para considerar se ela vai ter ou não reconhecimento de atividade especial, vai ser o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e tem o SB40, tem outros tipos de documentos que são apresentados para que o INSS reconheça aquela atividade como sendo especial. O que o INSS tem feito? Às vezes você apresenta um PPP que tem um ruído acima de 89 decibéis, que tem toda a especificação como atividade especial. No entanto, ele olha lá para frente e está escrito uso de EPI eficaz. Esse uso de EPI eficaz afastaria o agente nocivo. Não afasta. É decisão já firmada pelos tribunais que não há o afastamento dessa atividade. O que acaba acontecendo? Como o INSS recusa, cabe à pessoa ingressar com um processo na justiça para trazer aquele tempo como atividade especial. Tem sido uma briga muito grande, o INSS realmente não tem reconhecido. Essa questão da especialidade, ela varia de grau. Pode ser de 1,2, 1,4. O que significa isso? Aquele tempo comum seu vai ser acrescido de 40%, 20%, dependendo do grau da insalubridade, do agente nocivo que você estava exposto. Né? Eu digo assim, quando você aposenta especial, você recebe o teto do INSS. Não normalmente, vai ser o mesmo cálculo. Mesmo cálculo. É o mesmo cálculo. E quando você transforma o tempo especial e junta com o tempo comum, você precisa de 35 anos no caso do homem. 35 anos no caso do homem. Se for aposentadoria puramente especial, que a pessoa trabalhou a vida inteira com um agente insalubre, trabalhou em mineradora, trabalhou em mina, exposto a riscos, né? São 25 anos de contribuição. Aí não tem que comprovar os 35 anos. Porque se você pegar 25 e multiplicar por 1,4, dá 35. Dá 35. Ok, né? Carol. Então essa é a ideia. Tem participações já. A Cris C. está perguntando, doutora Tânia, faz 1 ano e meio que recebo o auxílio-doença por conta de uma doença genética que tenho. Na última perícia, junto à médica, eles prorrogaram por mais 6 meses o auxílio. Queria saber se esse período está contando o INSS. Devo pagar este período? Como? Se ela deve pagar a contribuição. Não, o auxílio-doença você pode observar que a sua renda que você recebe da Previdência é de 91%. O que significa isso? Os seus 9% estão ficando retidos para o INSS como base de contribuição. Para que seja considerado esse período como tempo de contribuição, ou você já sai do auxílio-doença direto para uma aposentadoria, ou você sai do auxílio-doença de volta para uma atividade laborativa, volta a contribuir para o INSS. Aí esse tempo vai ser contabilizado como tempo de contribuição para uma futura aposentadoria. Ela está agradecendo, dizendo que você é ótima. Obrigada. Explicar que ela está entendendo tudo aqui. Tenho mais participações aqui, Fábio chegando. Então, Só vamos um ver. instante. Enquanto eu vou perguntar aqui pessoas que são autônomas, nunca contribuíram, são autônomas, trabalham com nota fiscal. Como é que faz para começar a contribuir e o tempo que não contribuiu, para acertar isso em relação ao INSS? Bom, a questão de começar a contribuir, a pessoa deve procurar já diretamente a agência do INSS. Né? Faz o agendamento pelo site da Previdência, www.inss.gov.br, ou mesmo pelo telefone 135. Você agenda seu atendimento para se cadastrar no INSS para iniciar os seus recolhimentos. Na data que for marcada, você vai levar ou a sua carteira de trabalho, se você já possuir, seus documentos pessoais e um carnezinho de contribuição que você adquire já numa papelaria. Né? É só ir na papelaria e comprar esse carnê. Com relação ao período que ficou sem contribuição, você só pode pagar os últimos 5 anos, porque o período anterior a 5 anos ele prescreve, ele não é passível de cobrança. O que a gente não aconselha é que fica caro, porque você vai recolher juros, taxa Selic, multa, e na hora da aposentadoria pode correr o risco do INSS recusar esse tempo, e você precisar de uma demanda judicial para fazer esse tempo valer. Na maioria das vezes a gente sempre orienta, contribui daqui para frente, esquece que ficou para trás, que acaba compensando muito mais. E a gente pode escolher 2 valores para pagar nesse carnê também, né? Não tem, vai depender de qual atividade. Reais, vai depender da atividade que a pessoa exerce. Se a pessoa está desempregada, né, aquela pessoa que não está trabalhando, ou que a renda dela não é tão suficiente para ser considerado como um autônomo, ela pode recolher como facultativo, que é sobre 11% do salário mínimo, o valor mínimo que tem que ser feito o recolhimento. O autônomo vai recolher sobre 20%.
E temos a questão da dona de casa, que agora foi beneficiada com a contribuição sobre 5%. Então, dá uma média de uns R$ 33 por mês para que aquela dona de casa faça sua contribuição. Doutora Tânia, a nossa amiga telespectadora que está em casa, tem 50 anos, um pouquinho menos, qual é a Educa contribuiu para o INSS? Qual é a instrução que a senhora dá para ela? Se ela estiver encaixada nesse caso, de ser uma dona de casa que trabalhe somente no lar, que esteja todo o tempo cuidando da família, o que ela tem que observar para poder fazer essa contribuição como dona de casa? A renda da família não pode ultrapassar 2 salários mínimos e a família tem que estar inscrita em algum dos programas sociais do governo federal. Ela vai até o INSS com o mesmo procedimento e vai fazer a inscrição para fazer a contribuição como dona de casa, que é a alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Mas ela pode também recolher isso como autônoma, né? Se ela ultrapassar essa renda, né? Com 65, sim, sim. É Se ela ultrapassar essa renda de 2 salários mínimos, não tiver inscrição no programa social do governo, ela pode entrar com recolhimento como facultativo e recolher sobre 11%. 11% durante 15 anos. Durante 15 anos e 60 anos de idade ela se 60, aposenta. né? No caso da mulher é 60 anos. Então ela tem que anos. ser com 45 com o início da contribuição. Ela já inicia a contribuição e se aposenta. Tá Sem certo. contribuição ninguém aposenta. Ninguém. É isso que a gente tem que lembrar. E a gente está falando de trabalho, e o trabalho muitas vezes gera algum tipo de estresse nas pessoas. Algumas se submetem a algum tipo de pressão, alguma coisa nesse sentido. E nós temos uma reportagem que mostra exatamente isso, as pessoas e as suas sensibilidades diferentes aos níveis de pressão. Vamos ver. Doenças relacionadas ao estresse são cada vez mais comuns no ambiente de trabalho. Uma pesquisa divulgada este ano pela Universidade de Brasília revela que em 2008, mais de 1 milhão de brasileiros se afastaram do trabalho por esse motivo. Você seria capaz de morder uma pessoa no ambiente de trabalho por causa do estresse? Não, nunca. Não mudaria por nada. Só por causa do estresse? Não, faria isso não. Eu acredito sim. Tem gente fazendo coisas muito piores. Eu acredito que a pessoa que não tem controle emocional possa fazer isso sim. Isso aconteceu em Belo Horizonte. Uma auxiliar de enfermagem estava tão estressada que entrou no bloco cirúrgico ameaçando os colegas. Ao tentar conter a funcionária, um guarda municipal acabou sendo mordido por ela. A trabalhadora foi então mandada embora por justa causa. A auxiliar de enfermagem procurou a Justiça do Trabalho de Minas Gerais para reverter a situação. Durante o processo, o hospital afirmou que a funcionária cumpria as determinações de forma respeitosa e que nunca recebeu reclamações sobre a atuação profissional dela. Ficou provado, durante a instrução do processo, que, primeiro, não havia incontinência de conduta, que está ligado a atos de conotação sexual, gestos obscenos. E desídia também não ficou provado. Segundo este psicólogo, o estresse pode desencadear outras doenças, como alcoolismo, depressão e hipertensão. E é preciso ficar atento aos sinais do dia a dia. Vários indicativos que você teria aí que apontariam para esse provável desgaste do empregado, que seriam a irritabilidade constante, a pouca predisposição ou capacidade para saber ouvir e compreender as pessoas, se disponibilizar pouco para o outro, né? A frequência de erros naquilo que ele faz, naquilo que ele executa no final da sua jornada, e que muitas vezes ele tem que refazer aquela atividade, e que isso aí vai provocar um retrabalho, né? E que tem implicações de custo, de produtividade. Também seria importante que a própria organização, que a própria instituição percebesse essas disfunções que o empregado estaria demonstrando ou apresentando no seu dia a dia de trabalho. Valéria trabalha há mais de 10 anos como gerente. Coordena uma equipe de cerca de 400 pessoas. Quem vê a disposição dela não imagina que ela já teve problemas no trabalho por causa do estresse. À noite eu não dormia bem, eu acordava com taquicardia, acordava com sensação de mal-estar, com sensação de pressão no peito. E fui levando, fui convivendo com aquilo, com aquele mal-estar, pensando que era alguma coisa física, sem conseguir relacionar isso com o trabalho. Depois que fez o tratamento com um psiquiatra, até o rendimento no trabalho melhorou. Eu acho que eu sou uma pessoa muito mais equilibrada, né? Hoje eu consigo dosar mais o que é do trabalho do que é meu, pessoal. Trabalho, eu resolvo, eu sou paga para resolver problema, mas o problema não é a minha vida. Então eu lido com muito mais facilidade depois desse tratamento. Muitas coisas acontecem nesse sentido, né? De estresse. E como as pessoas podem reivindicar no sentido de mudar o ambiente de trabalho, alguma coisa assim?
Bom, ela pode fazer uma solicitação, né? A questão hoje em dia do assédio moral, do abalo moral criado no trabalhador, ele é um assunto muito sério, é muito levado em consideração. As empresas normalmente já têm a medicina e engenharia do trabalho que já trabalham em relação a isso, notando que as pessoas estão tendo uma dificuldade, algum estresse, eles atuam para uma melhor adequação do trabalho. As empresas sérias sempre trabalham em cima disso. Legal. Vai, Eli, manda antes que eu fique abraços estressado, aí, vou mandar meus abraço. abraços aqui. Queria mandar um grande abraço para meu amigo Afonso Matipó. Ele é da cidade mineira de Matipó, que fica perto do Espírito Santo. É um geólogo de mão cheia, um profissional brilhante. Ele trabalhou muito tempo na Índia, trabalhou pelo mundo inteiro, né, Afonso? O Afonso é um grande contador de causos. Ainda vou trazê-lo aqui para ele conversar conosco e contar as histórias dele. Um grande abraço, está lá no hotel. A gente está fazendo um trabalho aqui no Planalto Poços de Caldas. Tem a honra de estar trabalhando com ele. Queria mandar também um abraço para o pessoal lá da nossa cozinha, o seu Vitor, a Márcia Viana, a Márcia Maria, a Angélica e a Veronice, que assiste o nosso programa. Aliás, os restaurantes todos, o pessoal todo assiste, viu, Zambrano? Mando sempre um abraço para vocês. Ainda bem, Obrigada, né? Graças a Deus. Legal, então nós vamos a um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Tem o horário político aí na sequência. Vamos assistir.